Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, seu comentário, para a gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno e repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão. Andrei e Orediano estão fora do jogo contra o Internacional. Vamos repercutir aqui a lista de relacionados para esse jogo tão difícil, onde o Léo já prometeu aí para a torcida vascaína vai ter uma mudança de resultados. Já que o Andrei está fora e provavelmente o Maurício Barbieri vai voltar com o esquema de 3 volantes, Cocão ou Rodrigo? Você ia de quem aí nesse jogo contra o Internacional? Vamos debater sobre isso. O Vasco que tinha como primeira opção para contratar aí com 5 volantes, tá fazendo muita falta. Cuejá, esquece. Campuzano, esquece. Parte para a terceira opção, que é Bruno Zuculini. Mas eu vou te falar uma coisa, eu jogo mais que ele. Não é que eu jogo mais bola que ele. Eu entro mais em campo com ele, porque é um jogador que não vem atuando pelo seu atual time, River Plate, família vascaína. E aí, cara, eu vou pegar um gancho no que o Léo falou ali na cobrança das organizadas do Vasco, e ele falou que é um jogador que nunca passou por esse tipo de situação, para confiar naquele grupo de jogadores e também no trabalho do Maurício Barbieri, que o Vasco vai dar a volta por cima. Claro, a gente vê aí muito torcedor rivais, né, zoando a gente, você vê a mídia falar da maneira que fala do Vasco e também dos seus atletas. Cara, isso deveria incomodar também eles. Eu sei que pode acontecer de uma proposta, de sair do Vasco, ir para outro clube, né? Tem essa rotatividade. Mas, cara, ouvir esse tipo de coisa deveria incomodar também os jogadores do Vasco. Quero passar aqui o Benja e também o Sheik, a maneira que eles falaram aí dos jogadores do Vasco, família vascaína. Isso tem que doer neles também, para dar a volta por cima, entregar um pouco, não vou dizer alegria não, mas de tranquilidade pro coração do vascaíno, que tá muito complicado. Mas antes, deixa eu passar aqui o recado da minha parceira, a PagBet, que está fechada com o canal Vasco em Família. Vamos lá. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. Tá dado o recado, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Com apenas R$1 você já pode começar a fazer a sua fezinha lá na PagBet, como eu gosto sempre de dizer aqui, com muita responsabilidade. Se você jogar lá na PagBet, fazer o seu cadastro, vai estar dando uma moral aqui pro Thiagão do Vasco em Família. Vamos seguir o nosso vídeo. Antes da gente repercutir as notícias que eu comentei com vocês no início, eu quero falar o seguinte, família. Existem 3 jogadores do Vasco que atuaram em todas as partidas, né, nos 9 jogos no Campeonato Brasileiro. Um é o Lucas Piton, acho que é um jogador que a gente pode definir ele como regular, né? Não dá para comparar ele, por exemplo, com o Pumita, que no início do Carioca, né? No início do Carioca ali, jogaram muito bem. Os dois, a gente sempre falava que, pô, hoje o Vasco tem 2 bons laterais. Pumita vem oscilando demais, principalmente defensivamente. E eu acho que o Piton, por mais que não venha fazendo grandes partidas, é um cara que vem sendo regular. Eu gosto do Piton. Um outro nome é o Jair, e a gente vinha cobrando muito do Jair, né? Vinha fazendo péssimas partidas, mas nesse jogo contra o Flamengo foi um cara que parece que um dos poucos que se incomodaram com aquela situação, né, de ser atropelado pelo Flamengo, e ele estava mostrando, dando um carrinho, arrancando, chegando na frente, arrancou o pênalti. Então espero que a postura do Jair seja essa que a gente viu contra o Flamengo. Se ele jogar dessa maneira, essa entrega, a gente sabe que ele vai ajudar o Vasco muito na sequência da competição. Mas eu preciso destacar, né, outro. E aí, cara, muito torcedor criticou ele aí durante o Carioca, na Copa do Brasil, mas é um jogador que vem dando muito a volta por cima, e para destacar ele aqui, eu quero mostrar essa estatística do SofaScore, ó. Tá aí, Léo Jardim é o goleiro com mais defesas no Campeonato Brasileiro, fez 40, o João Paulo 39, Lucas Perry, que tá pegando muito também, 36, Fábio 34 e o Rafael 32 defesas, família vascaína. Então, nessas 9 rodadas aí, cara, o Léo Jardim realmente a gente pode dizer agora que é o jogador mais regular, o jogador que vem fazendo boas partidas. Não achei, né, nesse jogo contra o Flamengo que teve alguma falha, então acho que goleiro, o irmão tá passando uma segurança muito grande, mesmo o Vasco tomando aí 17 gols,
que é um número muito alto, eu acho que não passa por alguma falha do Léo. A gente tem que ajustar defensivamente. Ajustando defensivamente, a gente sabe que ele tá vivendo um bom momento, tá pegando muito. Grande Léo Jardim, eu pelo menos aqui tá calando a minha boca que eu critiquei demais, família vascaína. Vamos seguir o nosso vídeo para falar aí de reforços, né? E a gente sabe que precisa muito, né, cara? O Vasco precisa de um camisa 10, de um primeiro volante mais experiente, um atacante pelo lado esquerdo seria fundamental, até mesmo pelo lado direito, já que o Orediano, que foi o nosso reforço, não vingou. Então o Vasco tentou aí a contratação do Cuejá, parece que deu ruim, do Campuzano também, mas parece que o treinador lá do Boca Juniors vai querer utilizar o atleta e o Vasco tenta agora contratar Bruno Zuculini. Eu acho que é assim que é a pronúncia desse atleta argentino, Zuculini, é isso mesmo. Argentino que atualmente está no River Plate, tem 30 anos, né? Não é uma idade interessante. E aí eu pego, cara, te falo aqui os clubes que ele já passou. City, Middlesbrough na Inglaterra, já jogou na Espanha, no Raio Vallecano, no Valência, na Itália, Hellas Verona. Então um cara experiente, né? Que rodou aí futebol italiano, futebol inglês, futebol espanhol e atualmente está num grande time aí que é o River Plate. Se não fosse a informação que ele não joga, você até olharia para esse jogador e ia falar assim, poxa, interessante, o cara é experiente, mas família vascaína, ele não está jogando. Esse é o grande ponto, né? Na temporada atual, ele teve à disposição, né, ali do Demichelis, treinador do River Plate, duas vezes, foi no dia 29 de janeiro de 2023, onde ele entrou ali e jogou 14 minutos contra o Central Córdoba da Argentina e teve à disposição também contra o Belgrano, mas não foi utilizado. E aí, cara, desde então não jogou uma partida. E ele tem uma lesão detectada aí, né? Tá aqui na Transmarket, que é dano parcial ao ligamento cruzado. E não dá pra entender se realmente essa informação for verdade. Porque, pegando aqui, né, pesquisando, o Vasco cogitou o nome desse atleta no início da temporada e desistiu por essa contusão, essa grave lesão aí que ele tem, né? A informação que eu tô vendo aqui, antiga, deixa eu ver a data aqui rapidinho, dia 24/3/2023, é uma informação do Lucas Pedrosa. O Vasco tentou a contratação, mas a lesão, o Vasco recuou, mas dependendo aí da condição física, o Vasco ia tentar novamente. Por mais que o jogador esteja 100% recuperado, não é o atleta para você tentar agora. Não é. Agora, pegando um gancho de uma informação que a gente comentou aqui, se eu não me engano, ontem, que o Paulo Brax, nessa reunião aí que teve o Salgado, Duque Estrada, os executivos da 777, o Luiz Melo, ele teria pedido 6 contratações. 3 para serem titulares e 3 para brigar por posição. Imagino que se você tentar a contratação do Bruno Zuculini e o cara que não vem jogando e vem de uma grave lesão, ele vai se encaixar nesses 3 aqui, para brigar por posição. O outro nome é o Serginho, que tá certo. Não acredito que ele esteja nesses 3 aqui. Titular, vai brigar por posição. Então tá acabando aqui os 3 que vão brigar por posição e eu quero ver esses 3 aqui que vão ser titulares absolutos. E aí a gente viu a informação hoje de mais cedo, né? O Flávio Dias noticiou que devido ali à cobrança das organizadas, os jogadores que estão sendo contactados pelo Paulo Brax não querem vestir a camisa do Vasco, e isso é uma baita de uma sacanagem a gente ouvir esse tipo de coisa. A família vascaína, mas tá aí, né? O planejamento do Vasco segue para reforçar o elenco na próxima janela, mas as informações, os nomes que estão surgindo, deixa o vascaíno ainda mais assustado. Essa é a realidade, cara. Vamos seguir aqui nosso vídeo e pegando aquele gancho que eu falei, né, do Léo, dizendo ali pra torcida confiar no trabalho do Barbieri, confiar nos jogadores do Vasco. E ele disse também que nunca passou por esse tipo de situação e ia fazer de tudo pra dar a volta por cima. E esse tipo aqui, cara, de opinião da galera da mídia, do Sheik, do Benja, tem que machucar realmente, servir de combustível, de mais motivação. Então, realmente, não somente os torcedores ficarem incomodados com esse tipo de coisa, mas os jogadores também. Se liga só no que o Benja e no que o Sheik falou. Vamos lá. Um atropelo em cima do Vasco, e o que parece é que o Flamengo tirou o pé pro segundo tempo. Agora, a situação do Vasco é complicada, não se vê uma solução próxima ali de imediato para poder melhorar tudo isso, e a tendência, se a diretoria não se movimentar e o fundo não coçar o bolso, o Vasco é um sério candidato a cair. Em 18 de março de 2022, esse investidor aí que comprou o Vasco, 777, ele prometeu que aquele chocolate do ano passado teria sido o último Flamengo e Vasco, onde o Vasco entraria em desvantagem de orçamento. Se passar um pouco mais de um ano, o Vasco não só entrou em campo com uma baita desvantagem do orçamento, mas entrou em campo com uma baita desvantagem técnica.
Gente, com todo o respeito à torcida do Vasco, que estava aí esperançosa, iludida com essa SAF. Gente, o time do Vasco é horroroso. Tá na zona de rebaixamento, não tá por acaso na zona de rebaixamento. Esse time, do jeito que tá, assim, tem enormes chances de ser rebaixado de novo. E a torcida do Vasco, ela tá brava com o Barbieri, a grande parte que é a saída do Barbieri. Gente, qual treinador vai fazer milagre com esse time? Cara, o time do Vasco, olha, o Vasco vem, né, nessas últimas 2 décadas, pelo menos, vai vivendo momentos muito ruins, vários rebaixamentos, e o torcedor do Vasco estava carente. Então, quando veio essa SAF, ele se encheu de esperança, ele se iludiu. Mas não aconteceu nada, hein? O Vasco, futebolisticamente falando, tá tão ruim quanto era antes. O Vasco, de novo, tem time para não cair. Tem novamente time para cair. A briga com o Vasco esse ano, de novo, é lutar contra o rebaixamento. A não ser que agora, esse mês aí, o Vasco vá às compras aí e compre 4, 5 jogadores pelo menos. Tá aí, família. Vídeo após vídeo, eu dou uma opinião aqui que muita gente discorda, né? Eu falo que o Vasco não tem time para ser o 19º no Campeonato Brasileiro. O Vasco, na minha visão, deveria estar ali em 10º, 11º, 12º, né, ali com Cruzeiro, Santos, RB Bragantino, não deveria atrás do Cuiabá. Mas isso é uma opinião de torcedor. E concordo ali quando o Ben já fala, quando o Sheik fala que tem que coçar o bolso, tem que trazer reforços, concordo plenamente. Agora, uma coisa sou eu, uma coisa é eles dar a opinião deles, uma coisa é os jogadores aceitarem isso. Isso eu fico indignado, porque assim, internamente, se você achar que você é pior que o elenco do Cuiabá, do Cruzeiro, do Santos, do São Paulo, irmão, tem alguma coisa errada. Vocês não deveriam estar vestindo a camisa do Vasco. Com todo respeito. Então, cara, esse tipo de crítica, na minha visão, tem que motivar, tem que ser combustível pro Vasco dar a volta por cima, porque essa é uma opinião minha e eu acho que eles deveriam partilhar, o elenco do Vasco, os profissionais do Vasco, a mesma opinião. Não tem time para estar na 19ª colocação. E nesse jogo de domingo tem que buscar. Foi uma promessa do Léo e tomara que seja aí o ponto de partida para isso acabar. Família vascaína. Então vamos destacar aqui os relacionados do Vasco, né? A informação do Vene Casagrande, o Andrei não vai pro jogo e também o Orediano. Família vascaína, então tá na tela, ó. House, Ivan e Léo Jardim, os goleiros. Zagueiros, Capasso, Léo, Lianco, Robson e Zé Vitor. Laterais, Lucas Piton, Puma Rodrigues. Os meias, Galaça, Jair, Marlon Gomes, Matheus Carvalho, Rodrigo e Zé Gabriel. Os atacantes, Alex Teixeira, Eric Marcos, Figueiredo, Gabriel Peck, Pedro Raul, Rayan e Juan Cruz. Tá aí. A gente soltou aqui uma informação que foi do Atenção Vascaíno, que alguns jogadores poderiam ganhar uma geladeira, né? Não serem utilizados agora pelo Maurício Barbieri, né? O Robson Bambu, o Galaça, o Rodrigo, o Egnaldo, o Juan Cruz, cara, tem outro, não me recordo, mas esses jogadores eu acho que, segundo a Atenção Vascaíno, ia ganhar uma geladeira. Por que eu tô falando isso? Porque se você não conta com o Andrei e vai dar uma segurada no Galaça, capaz de, e aí é bem provável que ele vai utilizar os 3 volantes, ele tem Jair, Marlon Gomes à disposição, Rodrigo e Cocão. Quem você utilizaria, cara? Eu sou um pouco supersticioso, eu tô vendo muita gente aí falar que o Matheus Cocão tá entrando bem, tá mostrando um recurso, cara, mas eu entraria com o Rodrigo de primeiro volante e com o Jair fazendo ali a segunda. E colocaria o Marlon mais à frente. Mas chega daquela merda de um volante atrás e 2 aqui na frente. Não. Rodrigo e Jair, um atrás do outro e dá mais liberdade pro Marlon Gomes. É assim que eu entraria contra o Internacional. No meu ataque, colocaria o Eric Marcos e o Peck, 2 jogadores de velocidade. E por mais que se cogite aí o nome do Rayan, eu entraria ainda com o Pedro Raul, porque você já conta com o Eric Marcos, que é bem jovem, o Peck também não, é um jogador que não está vivendo um bom momento, não está chamando a responsabilidade, então acho interessante um jogador mais experiente na frente. Na defesa não tem o que fazer, né? Léo Jardim, Capasso, Léo, Pumita e Piton. Eu acho que esse é o time que deve entrar aí diante do Internacional. Família vascaína, me conta aí, se você fosse o Barbieri, o que você faria. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.